Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui para mais uma terça-feira de estudo bíblico, estudo da palavra. E esse estudo é a parte final do estudo a respeito de 1 Coríntios no capítulo 7. O estudo de 1 Coríntios no capítulo 7, nós dividimos em partes para conseguir explorar todos os temas, todas as doutrinas, os temas doutrinários acerca do casamento, do celibato, do divórcio, do novo casamento, dos solteiros, dos viúvos, das mulheres, dos homens. Muitos temas foram explorados nesse capítulo, não é? Na terça passada nós falamos a respeito das instruções e das visões teológicas a respeito do divórcio e da possibilidade de divórcio a respeito de novo casamento. Eu queria só resumir o que foi na vez passada, para que nós possamos entender o resumo daquele e nós entrarmos no tema de hoje. Então, mas antes de mais nada, nós vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos oriente, que nos instrua e que instrua aquelas pessoas que estarão ouvindo, que estão assistindo aí, e que as pessoas que estarão ouvindo depois, quando acessarem esse canal em tempos depois do dia de hoje. Amém? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua presença, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, vem orientar, vem coordenar, que a Tua presença seja real neste tempo, neste lugar, deste assunto, Senhor. Ó Senhor Jesus, vem, Senhor, esteja conosco, que possa instruir os meus irmãos a receber de Ti, a receber orientação vindo do alto a respeito desses temas, às vezes tão espinhosos, Senhor. Mas a Tua palavra, ela é clara, ela é evidente, ela traz assuntos sobre todas as coisas que nos traz a paz que nós temos em conduzir as nossas vidas de acordo com as Tuas orientações. Muito obrigado por tudo. Eu te peço, eu te agradeço, crendo na Tua orientação, na Tua iluminação nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós tivemos lá 4 visões, né? 4 visões a respeito do divórcio. A primeira é que o casamento é um sacramento, e essa aí não pode, é um casamento, e ele é indissolúvel para sempre, porque ele é um sacramento. Nós temos as 4 visões, né? Que a primeira é que o divórcio não pode ser dissolvido em nenhuma hipótese, que o casamento não pode ser dissolvido em nenhuma hipótese, que ele é um sacramento, e como sacramento ele estaria no campo das coisas sagradas, e as coisas sagradas são coisas de Deus, e o homem não pode interferir nas coisas que são de Deus. A segunda visão é que existe a possibilidade de haver o divórcio, ou seja, de haver a separação, de haver a carta de divórcio, mas é impossível haver novo casamento, baseado no texto que diz: o que Deus uniu, não separe o homem. A terceira visão é que tem a possibilidade de haver o divórcio também, mas que permitem 2 exceções para um novo casamento, que é o caso de adultério e o caso de deserção obstinada ou abandono. A deserção o adultério, todos sabem que é quando uma das partes mantém relacionamento sexual ilícito com outra pessoa fora do casamento. E a deserção obstinada ou abandono é quando um dos cônjuges abandona, deserta do casamento, deserta do compromisso, e essa deserção ela tem que ser obstinada. Ou seja, não é um acordo, vamos nos separar, vamos fazer um acordo. Não é um acordo. É uma das partes obstinadamente
não aceita mais conviver e abandona a outra parte. Essa é a deserção obstinada. Uma das partes, um dos cônjuges, decide abandonar o outro. E aí aquele que foi vítima do abandono, ele estaria livre da servidão de manter-se naquela servidão de manter-se o casamento para sempre. E a quarta visão é a visão que permitia o divórcio e entende que o novo casamento poderia vir sob uma variedade de circunstâncias, e alguns podem até usar um termo, mas no tempo do engano, eu divorciei no tempo do engano, então agora eu aceitei Jesus, tudo que ficou para trás foi perdoado. Mas quando a gente estuda aqui 1 Coríntios, não há diferenças entre o tempo do engano, entre o tempo de não aceitar Jesus e um tempo depois. Mas essa é uma visão dizendo de que o ideal divino é o amor no casamento, e por ter esse amor, existir esse amor, o importante seria o amor, e quando não tem o amor não pode permanecer o casamento e etc. Então essa é a quarta visão. Mas o que é mais importante, além de todas essas visões, eu falei da Confissão de Westminster, que foi uma reunião de teólogos que aconteceu no século XVI ainda. Mas o resumo de tudo, irmãos, é que em todas as visões, o importante que eu queria deixar fundamentado hoje é que o casamento é coisa séria. O casamento é, a princípio, indissolúvel. Mesmo aquelas visões que permitem a possibilidade de divórcio, ela é uma possibilidade que é uma exceção, ela não pode ser a regra. E como é que isso funciona? Irmãos, uma exceção, ela existe não para confirmar que existe uma exceção. A exceção existe para confirmar que existe uma regra. A minoria responde à ideia de que existe uma maioria. A exceção responde à ideia de dizer que existe uma regra que é maior e mais importante do que a exceção. Então, isso nos diz que o mais importante é manter o casamento. O mais importante é existir o casamento. Lá naquela visão que fala da deserção obstinada, essa palavra obstinada está dizendo assim, que mesmo com todas as tentativas de que aquela pessoa volte, de haver reconciliação, e aquela pessoa obstinadamente não aceita. Ela toma posicionamento e obstinadamente ela não aceita uma reconciliação. Então, é uma coisa que por muita tentativa, por muita luta, por muito diálogo, que é um diálogo que começa entre as partes, pode envolver o pastor da igreja, pode envolver até psicólogos, mas se a partir daí a pessoa obstinadamente não aceitar, a igreja entende que aquela pessoa é uma descrente, é uma pessoa descrente, e libera o irmão ou a irmã que está naquela situação. E a palavra libera aquela pessoa do compromisso feito de manter o casamento até que a morte separe. Essa é a visão que é mais ampla no meio evangélico, no meio cristão de todo esse. É importante dizer que, contextualmente, pelo contexto da época que Paulo escreveu isso aqui, a igreja estava sendo perseguida. E o casamento era um problema. Não que a família fosse um problema, mas o casamento era um problema. Qual é o problema? O problema seria manter uma família, manter um casamento, sob um regime de perseguição, de não poder estar no lugar, de não ter um ambiente próprio, de não ter uma casa certa, num dia estar no lugar, num dia estar no outro. Então isso tudo é importante configurar nesse contexto. Pois bem, hoje nós vamos estudar acerca dos problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. É exatamente esse o tema.
tempos de tribulação da igreja, tempos de perseguição. Hoje nós vamos estudar do versículo 25 ao 40. E Paulo fala de solteiros, casados e viúvos nessa situação. A contextualização, irmãos, é essa. Uma igreja perseguida, um cristianismo nascente. A igreja primitiva ali era muito perseguida. A igreja primitiva ali, as pessoas eram presas por serem cristãs. E é nesse contexto que o Paulo fala que é melhor que o homem permanecesse solteiro. Ou se ficasse viúvo, ou se ficasse viúva, que não casasse novamente. Por quê? Porque, veja, você está numa situação de perseguição. Alguém lhe perseguindo. Num dia você está numa cidade, no outro dia você tem que fugir. E você sozinho, uma pessoa sozinha, ela tem a capacidade de fugir com mais facilidade. Agora, uma pessoa com filhos, com esposa ou com esposo e filhos para cuidar, e isso seria mais difícil. Então, é por isso que ele orienta. Não é porque ele está dizendo, Paulo está dizendo aqui que é contra o casamento, porque a palavra inicial é que o homem, não é bom que o homem esteja só. É essa palavra que o próprio Deus disse lá em Gênesis, né? Então, o importante é sabermos que quando o apóstolo Paulo está falando de era melhor que estivesse sozinho, ele está falando sob esse contexto, né? Bom, nos versículos 26 e 27, nós temos aqui um texto bíblico que diz assim, ele é o versículo 26 e o 27, que fala a respeito dessa situação de angústia vivida com a perseguição, essa situação de angústia vivida com a perseguição às pessoas e aos crentes e à igreja. Diz assim o versículo 26 do capítulo 7. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer como está. Estás casado? Não procura separar-te. Estás livre de mulher, não procure casamento. Então, naquele contexto, Paulo estava dizendo assim, bom, o divórcio não pode. Então, se você está casado, mesmo com perseguição, permaneça casado. Agora, se você não casou ainda, não case, por causa da perseguição. Veja, ele não está dizendo que é bom e é necessário que o homem não case, que a mulher não case. Ele está dizendo que naquela situação, veja o texto que ele usa aqui, angustiosa situação presente. Essa angustiosa situação passou-se. Ali que eles viviam, mas ela vai voltar. A palavra nos diz que haverá tempos de perseguição. Nós teremos futuramente cada vez mais perseguição à igreja. E hoje nós temos lugares que a igreja é perseguida, que as pessoas não podem ser cristãs. E nessa situação, esse texto vale, né? Então, primeira coisa que gostaria de enfatizar é isso. Paulo está dizendo aqui que é necessário ler o texto que Paulo está falando no contexto da perseguição da igreja naquele período. Ele não está proibindo o casamento. Ele está justamente dizendo que, pronto, você não pode divorciar por esse motivo. Por motivo religioso não é permitido o divórcio. Mas, se você não casou ainda, nessa situação de tribulação, de perseguição da igreja e perseguição aos crentes, é melhor não casar. É basicamente, tão somente isso que ele está dizendo. Nos versículos 28 a 35, ele fala aos solteiros, explicando melhor isso. E as virgens, e ele usa a palavra as virgens, colocando assim, porque as mulheres, quando casam, e naquela situação, naquele período era mais ainda do que hoje, precisava cuidar de filhos, cuidar de famílias, cuidar... E isso dificultava. E as mulheres que não eram casadas, as mulheres solteiras ou viúvas, eram as mulheres que poderiam ajudar na obra,
que poderiam ajudar na igreja e que tinha tempo disponível para ajudar na igreja. E aqui ele está dizendo uma coisa importante. Você não pode abrir mão de cuidar da sua família para cuidar das coisas da igreja. Se você está solteiro, você cuida das coisas da igreja. Se você está casado, tem que cuidar da sua família. Isso aqui vai ficar claro. Então vou ler aqui no 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo de 28 a 35, que é essa segunda parte que nós estamos analisando aqui. Mas, se te casares, ou seja, ele diz primeiro, eu vou tirar a foto aqui e aumentar aí. É melhor que não case. Aí ele diz assim, mas, se te casares, aí eu vou ler do 28, a partir do 28. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada comprassem, e os que se utilizam do mundo como se dele não o usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de modo a agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor de todos, dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Fica claro, irmãos, aqui que Paulo está reprovando a ideia do que seria melhor separar-se para fazer a obra, como alguns coríntios ali estavam defendendo. Na verdade, ele está dizendo, se você não casou, está nesse momento de perseguição à igreja, que é necessário todo mundo estar concentrado, então não case, deixe isso para depois. Os teólogos levantam a hipótese de que aqueles irmãos ali tinham presente que a volta de Jesus ia acontecer naquele século, que não ia demorar tanto tempo. Então eles tinham presente de que então é melhor não casar, porque Jesus volta já e já resolve. Então é essa questão aqui que está posta. Paulo se posiciona absolutamente contrário à ideia de que você deveria se separar para cuidar da obra, dizendo que os casados podem e devem cuidar das coisas do Senhor, mas que os não casados, os que não são casados, podem e devem cuidar das coisas do Senhor, ou seja, os solteiros e viúvos. Mas os casados devem cuidar de suas famílias. Lá no 32 está escrito assim, no capítulo 7, versículo 32 e 33, diz assim: o que realmente quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então ele está dizendo aqui, olha, se você é casado, você tem responsabilidades de casado. Então cuida das suas responsabilidades. Se você não é, você não tem. Então você pode cuidar das coisas do Senhor. Isso não quer dizer que o casado não possa cuidar da obra. Isso não quer dizer que o solteiro não possa almejar o casamento. Isso quer dizer que o casado ele tem que dar prioridade
a mulher cuidar do marido e o marido cuidar da mulher e ambos cuidarem dos filhos. A mulher cuidar dos filhos primordialmente por conta da maternidade. E eles podem em conjunto cuidar das coisas do Senhor. Ou podem separadamente cuidar das coisas do Senhor. Mas aqui não dá autorização a separar para que fique somente dedicado às coisas do Senhor. Nem dá autorização, nem quer dizer aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que o crente deveria ser celibatário. Deveria viver no celibato, porque era a única forma de viver. Não, ele está dizendo sobre um contexto que já foi esclarecido aqui. Bom, aqui no versículo 36 a 38, fala do casamento da mulher e da virgem, que ele chama aqui de virgem, e do pai dessa mulher. Diz assim, ele traz orientações quanto às viagens, quanto aos pais das virgens e quanto aos pais das virgens. Aí fala que passado a flor da idade, ou seja, quando ela termina a infância, que a virgem está chegando à idade na qual o casamento seria pouco provável, ou seja, quando aquela virgem chega numa idade limiar que talvez a partir dali fica difícil de casar-se, porque ela já perdeu a juventude e os homens talvez não queiram mais casar com ela, porque ela já está com uma certa idade e não casou ainda. Isso valia muito para aquele tempo, irmãos. Isso, a gente tem que entender o texto no contexto que ele foi escrito. Hoje em dia a mulher com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos às vezes, casa, tem filhos e não tem problema nenhum. E ele diz assim, sob essas circunstâncias, seriam perfeitamente o pai da noiva dar ela em casamento, ou seja, permitir o casamento. Lembre, naquele período, o pai tinha muito poder sobre a filha, mulher. Né? E diz assim o versículo 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e a circunstância o exige, faça o que quiser. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa com a filha virgem também faz bem. Quem não casa faz melhor. Ele está dizendo assim, ó, se a mulher está chegando a uma idade de que já está naquela circunstância, já passou a flor da idade e ela quer casar, faz bem. Agora, se ela quer permanecer virgem, ou seja, se ela quer permanecer solteira, para cuidar das coisas da igreja, e se ela quiser, se ela tem firmeza disso, e se ela tem autocontrole, faz bem também. Mas ele está dizendo, ó, é preciso ter firmeza de propósito no que está decidindo. Essa orientação também vale para o noivo, na condição de celibatário, aguardando o dia do casamento. Quando fala, tiver passado a flor da idade, quando você... Isso lá no grego original tem o sentido de dizer, quando já o desejo de casar já está muito forte, aquela vontade, aquela esperança de manter uma família e a sexualidade está aflorada ali e a mulher já está assim, sentindo-se condenada a não casar mais porque não vai gerar filhos, porque nós sabemos que a mulher, diferentemente do homem, ela tem uma idade limite para gerar filhos. Essa idade a ciência vem esticando, mas mesmo assim ainda tem um limite, não é? Então que seja feito, que não teria problema de haver o casamento. Não é isso que ele está dizendo, né? E ele remonta a algo que já foi falado lá em 1 Coríntios, no capítulo 7,
Lá no começo, no versículo 9, no primeiro estudo que nós fizemos sobre o capítulo 7, que diz assim, 1 Coríntios 7, versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, é melhor casar do que viver em brasa. Em brasa aqui se viver queimando de desejo. Esse abrasado quer dizer isso. Queimando de desejo. E esse desejo aqui, irmãos, é desejo mesmo. É desejo mesmo. Ele se refere à vontade de manter relacionamento sexual. É puro e simples isso. Não quer dizer outra coisa, não quer dizer nada disso. Aí ele diz também, por outro lado, se consegue se controlar, ou seja, ter poder sobre sua própria vontade, deveria manter o celibato, como ele próprio falou no versículo 8, que dizia assim, 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que eu também eu vivo. Ora, se pudesse controlar, permaneça. Isso valia para aquele contexto. Não quer dizer que isso vale completamente para os dias de hoje. Mas para os dias de hoje ainda vale a lógica de que se você quer manter relacionamento sexual, case. E o relacionamento sexual ele é abençoado dentro do casamento. Fora do casamento, ele não é abençoado. E fora do casamento seria pecado. É pecado. Então, é isso claramente que ele está dizendo aqui. E os últimos 2 versículos desse estudo aqui, do capítulo 7, o versículo 39 e o versículo 40, se referem à ligação que a mulher tem com o marido e o marido tem com a mulher, enquanto um dos cônjuges ainda está vivo. Porque lembra que o casamento até que a morte os separe, a morte separa. E a ligação espiritual acaba. Mas quando um dos cônjuges ainda está vivo, mesmo que separado, ainda existe ligação espiritual. É isso que ele está dizendo aqui. Vamos ler aqui no 1 Coríntios 7, no versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Essa passagem, irmãos, é similar ao que tem em Romanos, no capítulo 7, no versículo 2, na qual Paulo usou o casamento para ilustrar também o compromisso com a lei. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Aqui está falando de uma lei conjugal, não é? Tem a questão espiritual e tem a questão legal aqui. E vamos fugir do legalismo, vamos observar o que é espiritual, o que é legal, o que é princípio bíblico, o que é princípio doutrinário, sem ficar trazendo uma coisa diante da outra, né? Mas é muito claro aqui, se o marido morrer, não existe mais casamento, porque o casamento é entre 2 pessoas. Se a mulher morrer, não existe mais casamento. Então a liberdade aqui é plena para casar-se com quem quiser. Mas aqui, Paulo faz uma advertência, que o novo casamento, depois de viuvez, seja no Senhor. Ou seja, é casamento de cristãos com cristãos. Casamento de se o cônjuge sobrevivente está livre para casar, ele tem que procurar um irmão cristão, uma irmã cristã, se for um marido, se for um homem, e um irmão cristão, se for uma mulher. Por que isso? Para que não sofra do problema do jugo desigual, que senão vai criar um novo problema para o casamento, que tá casado com uma pessoa que não é crente, aí não permite que o outro viva, tenha a liberdade de viver as coisas da obra do Senhor, e todos esses problemas que muitas vezes acontecem. Então ele orienta aqui que o novo casamento deve ser o casamento no Senhor, o casamento feito entre cristãos convertidos. E por fim, o versículo 40, ele orienta que a viúva, seria melhor que a viúva permanecesse viúva. Ela pode casar, mas seria melhor que permanecesse viúva cuidando das coisas do Senhor. Diz assim o versículo 40. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também tem o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo assim,
Eu não estou dando mandamento aqui. Eu estou dizendo que eu entendo, na minha opinião, na minha concepção, seria melhor permanecer viúva. E vocês sabem, aí ele faz uma ressalva, que eu creio que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Então, eu não estou dizendo isso baseado em nada. Eu estou dizendo isso num contexto, e eu tenho o Espírito Santo de Deus para ficar falando isso. Ele traz essa orientação não como uma doutrina fechada, uma doutrina apostólica, mas como uma possibilidade como uma orientação de sabedoria, que seria sábio naquela circunstância, que a viúva permanecesse viúva, não é? Então, irmãos, esse é o texto. Esse capítulo 7 foi um capítulo longo, foi um capítulo com 4 terças-feiras de estudo. Nós vamos colocar esse estudo por escrito, vai ter um PDF com o estudo completo para os irmãos consultarem, tirarem dúvidas. E se houver qualquer situação, pode fazer as perguntas no estudo que nós responderemos no próximo estudo. Pode fazer perguntas no grupo da igreja, onde quiser, da forma como quiser. Baixem o texto do estudo vai estar disponível na descrição desse vídeo. Nós vamos colocar o texto completo também em PDF lá nos grupos da igreja, mas vai estar disponível num link na descrição do vídeo, para que qualquer pessoa possa baixar o texto dessa explicação aqui de todo o capítulo 7, tá bem? Então próxima terça-feira nós já vamos para o capítulo 8 e vamos abordar os temas que tem lá no capítulo 8. Mas por enquanto nós concluímos o capítulo 7, amém? Então vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor por mais um dia de estudo bíblico, de estudo da palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nós temos prosseguido, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa iluminar, possa aclarear, possa ensinar melhor aos meus irmãos. De mim eu não tenho nenhuma sabedoria. A sabedoria vem da Tua palavra, vem de Ti para cada um dos meus irmãos. Abençoa, Senhor, o Ministério Igreja do Monte. Abençoa, Senhor, as pessoas que contribuem com esse ministério. Abençoa, Senhor, a irmã Dani, que não tem medido esforços para que esse estudo permanecesse, continuasse, ajudando na produção. Abençoa, Senhor, a missionária Cláudia, que tem contribuído, tem participado aqui ministrando, tem ajudado na construção dos textos, tem estado junto, escrevendo conosco, fazendo isso a 4 mãos. Abençoa a vida do pastor Marcos, Senhor, que está sempre presente, dando as orientações. A pastora Ramos também, a presidente do ministério, que tem abençoado todo esse trabalho, Senhor. Nos abençoa, nos protege, nos guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém.